E se a pessoa mais forte da escola fosse também o recipiente perfeito para o pior monstro do mundo? É assim que a primeira temporada de Jujutsu Kaisen começa, com um atleta que não entende nada de feitiçaria, um dedo mumificado e uma decisão que parece suicídio. Yuji Itadori engole o dedo de Sukuna para salvar seus amigos, mas não desaparece. Ele continua no controle. A partir daí, o anime transforma uma história de exorcistas em uma pergunta sobre escolha. Se a morte já está marcada, ainda dá para escolher como viver. Neste vídeo, vamos recontar os 24 episódios, separar o que é fato do que é leitura e fechar com 3 teorias populares do fandom. Antes de virar feiticeiro, Yuji era conhecido por correr, saltar e lutar como alguém fora do padrão. Ele visitava o avô no hospital e frequentava o clube de ocultismo apenas porque queria sair cedo. O avô, porém, deixa uma última mensagem: ajude as pessoas e morra cercado por gente. Na mesma noite, Megumi Fushiguro aparece procurando um objeto amaldiçoado. O clube abre a caixa, libera o dedo de Sukuna e atrai maldições para a escola. Yuji engole o dedo porque Megumi não consegue proteger todos sozinho. O impossível acontece. Sukuna desperta, mas Yuji retoma o corpo. Satoru Gojo chega tarde demais para impedir o primeiro desastre, mas cedo o bastante para perceber que Yuji é uma exceção. O garoto consegue trocar de lugar com Sukuna e ainda possui força para suportar a presença dele. A decisão dos superiores é simples: executar Yuji. Gojo consegue adiar a sentença com uma condição: Yuji vai consumir os 20 dedos de Sukuna e só então será morto, levando o monstro inteiro com ele. Isso cria o motor da temporada. Cada missão pode ser uma chance de salvar alguém, mas também aproxima o protagonista do fim que todos já aceitaram. Na missão seguinte, Yuji e Megumi recebem uma nova colega. Nobara Kugisaki chega com martelo, pregos e uma confiança que não depende de aprovação. Ela quer viver na cidade, comprar o que quiser e não pede desculpas por isso. Gojo leva os 3 a um prédio abandonado para testar se conseguem agir sem supervisão. A missão parece pequena, mas revela a lógica do trio. Megumi pensa em proteger o maior número possível de pessoas. Yuji corre para salvar quem está na frente. Nobara transforma sua própria identidade em arma. A equipe não é equilibrada porque pensa igual. Ela funciona justamente porque cada um reage de um jeito. O primeiro grande choque vem no centro de detenção juvenil. Um grupo de estudantes é enviado para resgatar sobreviventes, mas a barreira esconde uma presença de grau especial. O espaço interno não obedece mais à escala do prédio. Corredores viram labirintos. A missão de resgate vira fuga e Nobara desaparece da formação. Megumi entende que aquilo não é uma luta para vencer. É uma situação em que qualquer erro custa a vida. Quando a criatura aparece, Yuji escolhe ficar para trás e permitir que os outros escapem. Pela primeira vez, a temporada mostra que coragem não significa ignorar o medo. Significa saber que a força pode não ser suficiente. Yuji troca o controle com Sukuna e descobre que um pacto não significa amizade. Sukuna brinca com Megumi, arranca o próprio coração do corpo de Yuji e transforma a vitória em uma crueldade calculada. Mesmo derrotando a ameaça, Yuji não pode sobreviver sem o coração. Ele morre. Megumi e Nobara retornam sem saber se devem sentir alívio ou culpa. Para o mundo dos feiticeiros, o problema foi resolvido. Para Gojo, ainda existe uma dívida com o aluno.
A temporada usa essa morte para estabelecer seu tom. O protagonista pode ser gentil, mas a história não promete protegê-lo só porque ele é o herói. Gojo decide esconder o retorno de Yuji até que ele esteja preparado. O treinamento não é apenas físico. Yuji precisa aprender a controlar energia amaldiçoada sem desperdiçar cada golpe, enquanto assiste a filmes e tenta reagir a mudanças emocionais sem perder concentração. O método parece absurdo porque Jujutsu Kaisen gosta de colocar humor ao lado do horror. A ausência também serve para mostrar o mundo fora do protagonista. Megumi e Nobara continuam missões, recebem broncas e tentam crescer sem saber que Yuji está vivo. Quando ele reaparece diante deles, a alegria é genuína, mas a promessa de que todos sairão ilesos já foi quebrada. Jogo, uma maldição nascida do medo dos vulcões, escolhe atacar Gojo acreditando que o professor está distraído. O resultado é uma aula visual sobre a diferença entre poder e compreensão. Gojo deixa o fogo parar antes de tocar seu corpo, explica o infinito e ainda leva Yuji para assistir a uma expansão de domínio. A luta não existe só para mostrar que Gojo é forte. Ela apresenta uma regra importante. Técnicas amaldiçoadas são ideias com funcionamento próprio. Quanto melhor o personagem entende a regra, mais perigosa ela se torna. Yuji aprende observando, mas também percebe que Sukuna e Gojo estão em uma escala distante da sua. O arco de Junpei Yoshino muda a escala do conflito. Ele é um estudante solitário, apaixonado por cinema e acostumado a ser humilhado por colegas. Depois de encontrar Mahito, começa a enxergar as pessoas como formas deformadas por dentro. O detalhe mais cruel é que Mahito não inventa todo o sofrimento de Junpei. Ele encontra uma ferida e decide pressioná-la. Enquanto isso, Nanami Kento entra na história como um feiticeiro adulto, metódico e cansado de transformar trabalho em vocação. Yuji e Nanami investigam mortes ligadas a humanos modificados e percebem que a maldição está testando até onde a alma humana pode ser alterada. Mahito não luta como uma criatura que quer apenas destruir. Ele trata a alma como argila. Sua técnica muda o corpo porque, para ele, o corpo é consequência da forma interior. Nanami enfrenta essa lógica com experiência e uma técnica precisa, dividindo alvos em proporções calculadas. Yuji, por outro lado, consegue ferir Mahito porque Sukuna está dentro dele. Essa interação cria uma fronteira que Mahito não pode tocar sem pagar um preço. O vilão entende que Yuji é perigoso, mas também descobre que pode usá-lo emocionalmente. A partir deste ponto, o duelo deixa de ser apenas entre golpes. É uma disputa sobre quem consegue obrigar o outro a perder o controle. Yuji se aproxima de Junpei antes de saber que ele será seu adversário. Os dois conversam sobre filmes, escola e o tipo de pessoa que cada um gostaria de ser. Yuji não tenta consertar Junpei com um discurso perfeito. Ele apenas oferece companhia e uma possibilidade de retorno. A mãe de Junpei reforça essa possibilidade. Ela é carinhosa, engraçada e aceita o filho sem exigir que ele esconda a tristeza. Por alguns minutos, o anime parece construir uma saída. Mas a paz é frágil porque Mahito já está observando. O arco prepara a tragédia, fazendo o público acreditar que uma amizade pode chegar antes da maldição. Uma missão leva Yuji para longe, enquanto Mahito e seus aliados deixam um dedo de Sukuna na casa de Junpei. A mãe do garoto é morta por uma maldição, e a cena é montada para parecer um acidente. Junpei se revolta, mas sua raiva não nasce do nada. Mahito apenas oferece um alvo,
e uma explicação que transforma dor em vingança. Quando Junpei leva Yuji até a escola, o plano já está pronto. O protagonista tenta convidá-lo para a escola de feiticeiros, mas não percebe que está falando com alguém encurralado. A tragédia funciona porque os dois querem conexão, só que um procura ajuda e o outro foi ensinado a desconfiar dela. Junpei usa sua técnica contra antigos colegas e Yuji tenta impedir o ataque sem matá-lo. É a primeira vez que a nova amizade vira confronto. Então Mahito aparece e transforma Junpei diante de Yuji. O garoto pede ajuda. Yuji chama por Sukuna e nada acontece. O monstro dentro dele ri da situação. Não existe cura, troca ou último segredo capaz de desfazer aquela técnica. Junpei morre enquanto Yuji fica com a promessa de que não conseguiu salvar alguém que estava ao seu alcance. A temporada não usa a morte para dar uma lição confortável. Ela mostra que fazer o certo não garante resultado, mas ainda define quem Yuji decide ser. A luta subterrânea começa com dois estilos incompatíveis. Nanami calcula tempo, ângulo e risco. Yuji avança com força bruta e uma urgência que nasce da culpa. Mahito se adapta, cria humanos modificados e transforma o cenário em extensão do próprio corpo. Yuji consegue acertá-lo porque sua ligação com Sukuna torna a alma do inimigo vulnerável. Mahito, porém, também aprende. Ele descobre o prazer de evoluir no limite da morte e desperta uma forma mais perigosa. Nanami chega perto de cair, mas Yuji continua atacando. Mahito escapa, ferido e fascinado, enquanto os feiticeiros vencem apenas a batalha imediata. Depois do caso de Junpei, Yuji volta à escola e encontra um evento que parece uma competição entre instituições. A verdade é mais sombria. Os superiores de Kyoto recebem uma ordem para matar Yuji durante o intercâmbio. Os estudantes sabem que ele está marcado, mas nem todos aceitam obedecer. A abertura da segunda metade da temporada coloca o protagonista no centro de um problema político. Os feiticeiros dizem que Yuji é um risco porque Sukuna vive nele. Ao mesmo tempo, usam jovens como instrumentos para executar uma decisão tomada por adultos. O evento começa como torneio, mas o público já sabe que existe uma sentença escondida no regulamento. Aoi Todo não avalia Yuji pelo uniforme, pela nota ou pelo passado. Ele faz uma pergunta estranha sobre o tipo de mulher que o garoto prefere. A resposta convence Todo de que existe personalidade suficiente ali para uma amizade. Então ele ataca. A luta é uma paródia de treinamento e, ao mesmo tempo, uma virada real. Yuji aprende que seu corpo já possui velocidade e potência, mas seus golpes não chegam juntos. Todo o obriga a pensar no intervalo entre energia e impacto. A dupla improvável transforma o combate em diálogo. Quando Yuji entende o atraso do próprio golpe, ele dá um passo em direção ao feiticeiro que pode se tornar. Enquanto Yuji treina, o evento apresenta os outros estudantes. Maki e Mai revelam uma ferida familiar ligada ao clã Zenin. Maki aprendeu a viver sem a energia amaldiçoada que a família valorizava, enquanto Mai foi deixada com um ressentimento que não consegue esconder. Nobara enfrenta Momo Nishimiya e rejeita a ideia de que uma mulher precise escolher entre força e feminilidade. Panda e Mechamaru lutam em outra frente, mostrando que o corpo de um feiticeiro pode ser natural, fabricado ou completamente inesperado. O torneio fica interessante quando deixa de perguntar quem é mais forte e começa a perguntar quem teve permissão para ser forte. Megumi
encara Noritoshi Kamo, um estudante educado para carregar o nome de uma família poderosa. A técnica de sangue de Kamo é precisa e perigosa, enquanto Megumi continua tratando suas sombras como um conjunto de possibilidades. Inumaki participa com a fala amaldiçoada, mas cada comando cobra um preço de sua garganta. O evento parece caminhar para um confronto entre alunos até que uma presença vegetal rompe a barreira. Hanami invade o terreno e transforma a competição em sobrevivência. A maldição não está ali por rivalidade escolar. Ela veio provar que o mundo humano pode perder o espaço que considera garantido. Yuji entra na batalha contra Hanami ao lado de todo e percebe que a luta exige outro tipo de concentração. O Black Flash acontece quando a energia amaldiçoada atinge o golpe em um intervalo quase impossível. Não é um botão que Yuji aperta. É uma coincidência perfeita entre intenção, corpo e energia. O impacto muda a sensação da luta. Yuji deixa de apenas acompanhar todo e começa a enxergar o campo como uma sequência de decisões. Hanami absorve os golpes, mas a pressão aumenta. O garoto que entrou na escola para salvar alguém agora começa a compreender como um feiticeiro constrói vantagem sem abandonar a própria humanidade. Todo bate palmas e troca a posição de pessoas ou objetos com energia amaldiçoada. Bug. O Ugi parece simples até Yuji perceber que a técnica transforma cada presença no campo em uma possibilidade. Hanami prepara ataques, mas nunca sabe qual alvo será atingido. A dupla se move como se tivesse treinado por anos, embora a parceria tenha começado minutos antes. O segredo não é apenas a técnica de todo, é a capacidade de Yuji aceitar uma instrução no meio do caos e agir sem precisar controlar tudo. Pela primeira vez na temporada, o protagonista não está sozinho na linha de frente. Ele está sincronizado com alguém que reconhece seu potencial. Quando os estudantes finalmente pressionam Hanami, Gojo aparece. A entrada muda o gênero da cena. O professor atravessa a barreira, amplia o alcance da própria técnica e mostra por que os superiores temem que ele haja sem autorização. Hanami escapa por pouco, mas os invasores conseguem roubar dedos de Sukuna e as pinturas da morte de número 1 a 3. A escola vence a batalha e perde uma parte importante da segurança. Depois do caos, o beisebol substitui a guerra. O episódio usa o esporte como comédia, mas também como pausa. Os alunos jogam enquanto outras forças já preparam a próxima crise. O último arco começa com 3 mortes semelhantes ligadas à antiga escola de Megumi. O local é a ponte Yasuhachi, e a investigação toca diretamente a irmã dele, Tsumiki, que está presa em um estado que impede uma vida normal. Yuji, Megumi e Nobara entram em uma missão que mistura maldição, memória e responsabilidade familiar. A equipe se separa para lidar com ameaças diferentes. Megumi percebe que o caso exige abandonar a ideia de lutar sempre do modo mais seguro. A sombra que ele invoca deixa de ser somente defesa. Ela começa a parecer um território próprio, ainda incompleto e perigoso. Esu e Ketizu, 2 dos irmãos conhecidos como Pinturas da Morte, aparecem como inimigos grotescos e trágicos. Eles não são maldições comuns, nem humanos comuns. A técnica de sangue de Esu corrói o corpo, e Ketizu acompanha o irmão com uma lealdade quase infantil. Yuji e Nobara enfrentam os dois, enquanto Megumi lida com a maldição da ponte. A temporada faz uma conexão visual entre os grupos. De um lado, 3 estudantes aprendendo a confiar. Do outro, 2 irmãos que só conhecem a sobrevivência em conjunto.
O combate deixa claro que vencer um inimigo não apaga a história que o criou. Nobara usa a ressonância para transformar parte do próprio corpo em ponto de ataque. Ela crava pregos, suporta a dor e devolve a corrosão contra isso. Yuji acompanha o ritmo, mesmo sabendo que qualquer contato prolongado pode fazer o veneno avançar. O plano funciona porque os dois deixam de tentar vencer sozinhos. Nobara não é uma personagem de apoio esperando a próxima fala de Yuji. Ela assume o risco, escolhe o momento e mantém a identidade até o fim da luta. Eso e Ketizu caem, mas a vitória não vem com comemoração. Yuji olha para os restos do inimigo e entende que matou alguém que tinha um irmão. Na ponte, Megumi encara uma maldição ligada a uma barreira incompleta. Encurralado, ele expande um território de sombras que ainda não possui a perfeição de um domínio completo. Mesmo assim, o Quimera Shadow Garden muda as regras da luta. Megumi cria cópias, multiplica Shikigami e usa o ambiente como extensão da técnica. Ele não vence porque de repente ficou invencível. Vence porque aceita pagar um preço e usar uma possibilidade que ainda não controla totalmente. O trio termina a temporada mais poderoso, mas não mais inocente. Yuji, Nobara e Megumi sobrevivem ao primeiro ano, entendendo que cada vitória deixa uma pergunta moral. Ao final, Yuji e Nobara caminham de volta, enquanto Megumi fica marcado pela situação de Tsumiki. Os dedos de Sukuna continuam espalhados. Mahito continua livre e as pinturas da morte não eram um acidente isolado. A temporada termina com o trio olhando para uma estrada maior do que a escola. Yuji começou querendo cumprir a última vontade do avô. Agora ele precisa decidir o que significa salvar pessoas quando algumas mortes parecem inevitáveis. Jujutsu Kaisen fecha o primeiro ciclo sem entregar paz. Entrega a uma equipe um sistema injusto e inimigos que podem aprender mais rápido do que os heróis. Agora entram as hipóteses do fandom. A primeira nasceu de duas cenas que pareciam desconectadas, todo descrevendo uma lembrança de infância com Yuji, e Chozo sentindo que Yuji era seu irmão em um momento de perigo. Em discussões do R/Jujutsushi, fãs sugeriram que Yuji poderia possuir uma técnica ligada a memórias, ou que alguém teria alterado a percepção dos personagens. A teoria ficou popular porque transforma uma piada em pista, mas ela não é fato da temporada. O próprio debate do fandom também registra que essa explicação foi contestada e, em versões posteriores da obra, perdeu força como resposta simples. No vídeo, ela deve ser tratada como leitura histórica, não como confirmação. A segunda teoria observa a maneira como Sukuna reage a Megumi. Mesmo quando o rei das maldições parece brincar, ele presta atenção à técnica das 10 sombras e ao potencial que Megumi ainda não sabe usar. Fãs do R/Jujutsushi levantaram a possibilidade de que Sukuna já estivesse guardando um plano para explorar essa técnica desde os primeiros encontros. Dentro da temporada, a evidência é apenas comportamental. Sukuna demonstra interesse. Megumi tem uma técnica rara e Gojo reconhece que o garoto pode ultrapassar seus limites. Isso cria uma boa pergunta, mas não uma resposta. A temporada não confirma plano, pacto ou objetivo final. O máximo que o cânone permite aqui é dizer que o interesse existe. A terceira teoria conecta Yuji aos inimigos do último arco. Depois de ver a relação entre Eso e Ketizu, leitores do R/Jujutsu Kaisen e do R/Jujutsushi imaginaram que Yuji poderia ter uma origem parecida, talvez ligada a Kenjaku,
e é uma experiência envolvendo corpos, sangue e receptáculos. A hipótese tenta explicar por que Yuji suporta Sukuna, por que Shozo reconhece nele algo familiar em material posterior e por que o protagonista parece ter capacidades físicas anormais antes de aprender feitiçaria. Mas nada disso é confirmado pela primeira temporada. No recorte do anime, Yuji é apresentado como neto de Wasuke e como um jovem com força extraordinária. A teoria é interessante justamente porque preenche um vazio que o roteiro deixa aberto. As três teorias procuram uma resposta escondida. Quem mexeu nas memórias? Porque Sukuna observa Megumi e de onde veio Yuji. Mas a força da primeira temporada não depende de resolver esses mistérios. Ela está na escolha dos personagens diante deles. Yuji recebe uma sentença e ainda corre para salvar estranhos. Megumi descobre que proteger todos exige risco. Nobara prova que identidade também pode ser uma arma. Mahito mostra o horror de tratar pessoas como material. Se o próximo arco responder às teorias, será porque a história construiu espaço para elas. Por enquanto, o fato é mais simples e mais duro. O mundo de Jujutsu Kaisen transforma cada vitória em uma nova dívida.